Ele, o incrível, o sensacional, o maravilhoso, o mais querido do Brasil, o Ciclo BPM. Isso não é pra ir pro vídeo, tá, Nelson? Olá, olá, BPM Friend! Bem-vindo ao maior canal de BPM do Brasil. Hoje o meu papo é com você, BPM Friend, que tá aí perdido no mundo de informações da área de BPM, sem saber muito bem onde encaixar cada coisa, navegando num monte de assunto e ficando meio confuso. Eu vou te dar uma dica de milhões e te contar um segredinho que eu mesma uso para organizar as minhas ideias, para me situar nos meus projetos de BPM e até mesmo para organizar os meus temas de estudo. Presta atenção? Tudo gira em torno dele, o Ciclo BPM. Então dá o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, vou ficar aqui esperando para ver se você vai se inscrever mesmo. Ativa o sininho para receber as notificações e vem comigo. O BPM é uma abordagem de melhoria contínua. E uma forma da gente entender essa abordagem é através do ciclo BPM. Na verdade, existem várias versões do ciclo BPM, existem variações. Diferentes autores da literatura vão propor diferentes modelos de ciclo BPM. Alguns com mais etapas, outros com menos etapas, com nomes de etapas ligeiramente diferentes. Aqui na DECA, ao longo de 20 anos de experiência com BPM, a gente acabou construindo um ciclo BPM com base no que a gente observou nos projetos que a gente atua, em todas as pesquisas e leituras que a gente fez ao longo do tempo. Esse é o ciclo BPM, ele é organizado em 6 grandes etapas, que são projeto, modelagem, simulação, execução, monitoramento e melhoria. A primeira coisa para a gente entender é que o ciclo BPM ele não é linear. Apesar da gente mostrar as etapas desenhadas assim, uma depois da outra, não quer dizer que acontece tudo tão seguidinho, tão organizado. Na prática, no dia a dia, quando a gente está trabalhando numa empresa, em algum momento do dia a gente está vivendo dentro de uma das etapas e de repente a gente já foi lançado em uma reunião sobre outra etapa do ciclo BPM. Para ajudar a entender essa dinâmica no dia a dia, a gente tem inclusive uma masterclass aqui na DECA, o ciclo BPM na rotina do profissional de processos, para ajudar também a tangibilizar todos esses conceitos que cada uma das etapas do ciclo BPM trazem pra gente. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você se aprofundar depois. Vamos começar percorrendo cada uma dessas etapas, começando pela de projeto. A etapa de projeto é uma etapa que não é longa, ela é uma etapa curta, mais intensiva em tomadas de decisões sobre o projeto. O propósito dessa etapa é diagnosticar o BPM dentro da empresa e planejar as iniciativas de BPM. Ou seja, a gente vai buscar entender o terreno onde a gente está pisando e, a partir dali, do resultado desse diagnóstico, planejar os projetos de BPM. Planejar um projeto de BPM tem características gerais como qualquer projeto: escopo, prazo, custo, qualidade, equipe. Só que um projeto de BPM também precisa de um planejamento específico, de método, metamodelo, notação e ferramenta. Vou deixar aqui em cima um cardzinho para você mergulhar num outro vídeo que se aprofunda só nessa fase de planejamento, se você quiser. Depois que a gente organizou a casa, a segunda etapa é a modelagem. Essa modelagem corresponde à modelagem da situação atual, o famoso as-is dos processos. É como se eu tirasse uma fotografia, de como o processo está funcionando hoje. Nesse momento, eu não vou discutir se o processo está bom, está ruim, se deveria ser assim, se não deveria. O que eu vou fazer é levantar o processo atual, modelar, ou seja, representar esse processo atual, usando a notação e a ferramenta de modelagem de processos que foram escolhidas na etapa anterior. E, por fim, validar esse processo, ou seja, apresentar o processo atual para os executores e gestores,
para ver se a gente entendeu tudo direitinho, se faltou algum detalhe, se precisa de algum ajuste. Eu termino essa etapa da modelagem atual do processo quando eu tenho o meu as-is aprovado. Essa modelagem pode ser uma modelagem em camadas, ou seja, eu posso estar modelando uma cadeia de valor da empresa nível 0, ou eu posso estar modelando uma arquitetura de processos, ou ainda estar modelando o fluxo de um processo. Não importa em qual camada eu esteja atuando, tudo isso corresponde à etapa de modelagem do processo. Então, quando eu digo para você que o ciclo BPM não é linear, significa que algumas empresas podem ter feito a modelagem do fluxo do processo e muito tempo depois voltar na fase de modelagem para modelar a sua cadeia de valor. Então, essas etapas, elas podem acontecer de forma independente umas das outras e podem ser repetidas para a empresa como um todo, para um processo ou para diferentes processos da empresa. A gente sabe que a etapa de modelagem do as-is é a queridinha de vocês, é onde vocês têm a tendência de ficar ali mais tempo debruçado sobre ela. E o risco que a gente tem aqui, que é um ponto de atenção que eu sempre alerto vocês, é cuidado para não virar um Zé Caixinha que passa o dia inteiro desenhando só caixinha e setinha de as-is. O as-is, ele já traz um ganho, que é justamente ajudar a empresa a entender os seus processos. Mas esse ganho ainda é pequeno, perto de todo o resto que avançar nas próximas etapas do ciclo BPM pode proporcionar. Então, vamos seguir adiante. A terceira etapa do ciclo BPM é a etapa de simulação de processos. Essa etapa é opcional, porque nem todo processo precisa de simulação. O objetivo da simulação de processos é procurar filas, gargalos, competição por recursos críticos, e para isso a gente vai usar modelo matemático, probabilidade, estatística, a gente vai transformar o processo em um modelo matemático e vai testar as variáveis desse processo usando uma ferramenta de simulação de processos. Isso faz com que essa etapa, normalmente, exija um perfil bastante técnico, com uma base matemática, e requeira ferramentas de simulação de processos que normalmente não são baratas. Então, se o seu processo não tem uma característica de competição por recurso, de fila, de gargalo, talvez você ficar testando hipóteses, fazendo simulações, analisando variáveis, não vai te trazer tanto retorno. Então, nem todo processo realmente precisa disso. Quarta fase, execução de processos. Essa é bem simples de entender, é onde o processo acontece na prática. Ou seja, quando eu tenho uma pessoa dentro de uma empresa trabalhando no dia a dia, ela está ali executando um determinado processo de trabalho. Só que essa fase abrange muito mais do que isso. Se você vai, por exemplo, automatizar um processo, é aqui nessa fase. Se você vai ter que implantar um processo novo e treinar os seus usuários, executores do processo, é aqui. Fazer um projeto piloto, aqui também. Operação assistida, opa, está presente. E claro, ela, a famosa gestão da mudança, acontece com muita intensidade nessa fase. Então essa fase é simples de entender, porém não é tão simples assim de executar. Tem bastante coisa acontecendo aqui nos bastidores para que os processos possam ser executados no dia a dia da forma como a gente tanto sonha. Quinta fase, monitoramento. É o momento da gente acompanhar os resultados do processo. Será que o meu processo está indo bem, mais ou menos, ou está indo mal? Será que aquilo que eu planejei eu estou realizando? Como é que estão os meus KPIs, os meus indicadores de processos ou os meus OKRs? E claro, o painel de acompanhamento do processo está verdinho, o meu dashboard? Os meus números estão batendo um bolão? A partir do momento que na fase anterior o processo começou a ser executado, eu já tenho dados para começar a monitorar o resultado desse processo. De acordo com o monitoramento, eu posso chegar à conclusão que está indo tudo bem, obrigada, deixa o processo lá quietinho no canto dele, ou eu posso chegar à conclusão que eu tenho que fazer uma melhoria nesse processo. E assim chegamos à sexta e última fase do nosso ciclo BPM, que é a fase da melhoria ou transformação de processos.
Nessa etapa, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma análise crítica do meu processo as-is. Tudo aquilo que eu não julguei o processo lá atrás, agora aqui eu vou botar uma lupa e vou olhar com carinho esse processo. Vou encontrar problemas, ou seja, vou encontrar pontos fracos e também vou ressaltar os pontos fortes do meu processo. Para esses problemas ou pontos fracos, eu vou propor alternativas de soluções, que são as nossas melhorias. Ou seja, de que forma eu posso resolver esses problemas. E normalmente eu tenho mais de uma alternativa de solução. Todas essas melhorias elencadas são listadas, priorizadas e a partir daí aquelas que foram selecionadas vão ser implementadas no processo futuro, no processo to be. Ou seja, eu vou redesenhar o meu processo, construindo um novo modelo de processos, que é a versão to be do processo, que será usada daqui para frente. E a partir daí eu posso avançar, por exemplo, para a fase de projeto de novo, para começar um novo ciclo, ou eu posso pular direto para a fase de execução para automatizar esse processo. Eu posso ainda seguir para a fase de simulação, para simular esse processo to be, e por aí vai. Ou seja, eu posso caminhar no meu ciclo BPM. Como ele é um ciclo de melhoria contínua, eu posso repetir esse ciclo BPM várias e várias vezes para o mesmo processo ou para processos diferentes da minha empresa. Nesse ponto, você pode estar se perguntando, tá bom, André, mas tem algumas coisas que eu estudo da área de BPM que eu não consegui muito bem encaixar aí. Por exemplo, aqui no canal da Deca você fala pra caramba de escritório de processos. Em quais dessas fases do ciclo BPM entra o escritório de processos? Ahá! Pergunta de $1 milhão, BPM Friend, adorei! O escritório de processos, ele entra no meio, naquela parte ali, ó, que está escrito gestão de processos de negócio. Ele é um tema que tangencia todas as fases do ciclo BPM. E não é o único. Se você parar para pensar, Process Science está onde, Andréia? Ali no meio. E BPM ágil, no meio também, porque também faz interface com todas as fases do ciclo BPM. Green BPM ou BPM verde, ali no meio também. Dessa forma, quando você começa a entender esse raciocínio e o poder da gestão do processo e não somente de cada fase isolada, você consegue organizar os temas de BPM que você está estudando e também as suas atividades no dia a dia de trabalho, seja em um escritório de processos ou seja ainda em alguma iniciativa isolada de BPM. O importante é você conseguir se situar. Aonde que eu estou no ciclo BPM? Que etapa que eu estou fazendo agora? Quais são os objetivos dessa etapa? E aqui no canal tem um vídeo aprofundando em cada uma dessas etapas para você dar uma navegada depois. Vou deixar uma playlist aqui embaixo para você. E claro, se você quer se aprofundar no ciclo BPM, saber mais sobre esse assunto, conhecer na prática como é que funciona cada uma dessas etapas, tem uma masterclass aqui da Deca só sobre o ciclo BPM na rotina do profissional de processos. O link está aqui embaixo, aproveita e não perde essa chance. Te convido também a acompanhar o nosso DecaCast, que sai toda segunda-feira nas principais plataformas de streaming. Tem muito tema legal que a gente está debatendo de lá. Não deixa de seguir a Deca no Instagram e no LinkedIn para a gente ficar mais pertinho. E te vejo no próximo vídeo bacana da área de BPM que só a Deca traz para você. Até lá!